Então, a webconferência de hoje, eu quero falar sobre alguns versículos. Bom, primeiro eu quero falar com vocês sobre um feriado que vai ser agora no calendário judaico, que ele se chama Tu B'Shvat. Alguém já ouviu falar dele? Tu B'Shvat é um feriado que é conhecido como o Ano Novo das Árvores. A gente vai falar um pouquinho disso. E eu quero mostrar alguns versículos para vocês que tem a ver com isso, com comparações que a Bíblia faz entre as pessoas e as árvores, que eu achei assim, coisas bem interessantes, e quero falar um pouquinho com vocês sobre esse feriado. Então, o nosso tema de hoje é uma pergunta se uma pessoa é como uma árvore do campo. Isso é na verdade é um versículo do Deuteronômio. E no final, da nossa conferência de hoje, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu espero que vocês gostem. Enfim, eu sou professora de hebraico, bíblico na eTeacher. Vocês também, eu sei que tem alunos aqui, mas tem pessoas que se interessam por algum dos nossos cursos. Vocês podem entrar em contato, vocês podem deixar estou colocando aqui um link para vocês. Todas as pessoas que participam da webconferência têm um desconto, então vocês podem colocar os dados de vocês no site, um dos nossos representantes fala com vocês. E para os participantes da webconferência tem um desconto. Mas vamos falar aqui então quais são os tópicos da nossa webconferência. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre Tu B'Shvat, esse Ano Novo das Árvores. Quero mostrar para vocês algumas palavras e nomes relacionados a Tu B'Shvat, ao Ano Novo das Árvores, e alguns versículos também que comparam os homens às árvores. Então, primeiro vamos começar. Tu B'Shvat. O que quer dizer Tu B'Shvat? Tu é o 15º dia do mês de Shvat. Ok? Tet, que é a 9ª letra do alfabeto hebraico. Vav é a 6ª letra. Então, Tav, Tet, Vav, Tu é o número 15. É como a gente também marca na Bíblia os capítulos e os versículos. A gente usa letras em hebraico. E esse mês de Shvat, ele é então considerado um dos anos novos. Na verdade, o calendário hebraico ele tem 4 anos novos diferentes, apesar de que o mais conhecido é o Rosh Hashanah. O Tu B'Shvat ele é conhecido como o Ano Novo das Árvores. Ele geralmente acontece mais ou menos assim no finalzinho de janeiro ou no começo de fevereiro. E aqui em Israel, assim como aí no Brasil vocês estão no verão e está chovendo, aqui em Israel também está chovendo, mas a gente está no inverno. E geralmente até o final de janeiro é a época assim que chove, começa a parar de chover, já choveu bastante. E só para vocês terem uma ideia, esse ano, agora em janeiro, eu li no jornal dos 31 dias de janeiro, 27 dias foram de chuva. E ele é considerado ano das árvores por causa disso. É considerado que até o final até Tu B'Shvat já choveu a maioria da chuva, né, que ia chover em Israel. E os frutos que as árvores dão depois dessa época são considerados frutos de um ano novo, assim.
como a gente teria, né? O nosso ano novo terminou o nosso ano, é como se o Tu B'Shvat dividisse o ano das árvores por causa dessa questão das chuvas. E tem dois costumes muito legais em Tu B'Shvat. O primeiro deles é que se costumam comer frutas secas, em especial frutas aqui de Israel. Mas se comem amêndoas, se comem tâmaras, se comem uva passa, também se come figo seco também, figo normal, sem ser seco, ameixa seca, enfim. Inclusive, aliás, eu não falei isso para vocês, né? O Tu B'Shvat esse ano, falei que era o 15º dia de Shvat, mas esse ano vai ser na terça-feira à noite, dia 7 de fevereiro à noite. Vocês sabem que os dias no calendário hebraico eles começam com o pôr do sol. Então, dia 15 de Shvat ele vai da terça-feira, o pôr do sol, das 7 à noite, até a tarde do dia 8. Então, as pessoas costumam comer frutas secas, que são aqui de Israel. E tem uma outra coisa muito legal que as pessoas costumam fazer, que Tu B'Shvat ficou conhecido como o dia em que as crianças, na verdade nas escolas faz isso, plantam uma árvore. É um costume muito legal, muito interessante. E esse costume nasceu de um rabino chamado Ze'ev. Agora o sobrenome dele, eu vou ver se eu olho aqui. E ele começou a levar os estudantes dele para uma cidade que tem aqui perto de Haifa, chamada Zichron Yaakov. E ele plantava, então, com os alunos dele, árvores. Eles iam para uma parte agrícola que tem em Zichron Yaakov e eles plantavam árvores lá. E o que é super legal é que o Keren Kayemet Israel, o Fundo Nacional de Israel, eles pegaram isso e hoje em dia várias escolas aqui em Israel saem em Tu B'Shvat com os alunos para plantar árvores. É um dia que é conhecido aqui em Israel, então como um dia que a gente se planta árvores. Por Ze'ev e Ave. Eu vou escrever aqui em português. Foi ele que começou esse costume e a Cacau, eles pegaram isso, querem cair no Israel, pegaram isso e hoje em dia, né, é um dia que a gente se planta árvores aqui no céu. Então, já que Tu B'Shvat tem a ver com árvores, eu quero ensinar algumas palavras para vocês. Eu não sei se alguém conhece essas palavras daqui, alguém quer ler alguma dessas palavras daqui, vocês podem levantar a mão. Se vocês quiserem, eu posso ensinar para vocês. Oi, Alice. Tudo bem? Alice, Alana, estou fazendo um microfone para vocês. Agora, eu vou passar o microfone para você também. Alana e Alice, o microfone. Shalom. Oi. Posso ler? Pode sim. Olá. Uhum. Ilamet, Shekedia, Shkedia. Shores, Uhum.
Chores, Uhum. Geza Uhum. e Anaf. Isso mesmo. Então, alguém sabe o que significa Ilan ou a palavra E? E Alguém? eu sei que é árvore. Uhum. Ilan, você sabe o que significa? Ilan não. Ilan é a mesma coisa que a palavra E. Ah, Ilan também. por isso que tem por Uhum. isso que tem a vírgula ali, né? Isso, por isso que eu É coloquei a vírgula como, aqui. é como um verbete de dicionário hebraico, né? Isso mesmo. O chores é raiz. Isso, Chores quer dizer raiz. E a Geza, eu não me recordo. A Naf, eu sei, mas eu também não me lembro. Então, esse vai ser aqui árvore. Shkedia é um tipo de árvore. É a árvore das... esqueci o nome disso agora. Como que a gente chama isso? Gente, esqueci o nome desse negócio aqui. Eu falei isso agora há pouco. Eu tava olhando aqui e falando os nomes. Amendoeira. Acho que Bia é uma amendoeira. Chores é raiz. Geza quer dizer tronco. O tronco da árvore eles chamam de geza. E Anaf quer dizer galho. Quem acha que são palavras que têm a ver com isso que eu queria mostrar para vocês? E tem alguns nomes também, que eles são bem comuns aqui em Israel. E eu queria mostrar para vocês também. Então, alguém também quer ler esses nomes? Alice, você está com o microfone. Teoricamente, você poderia falar e a gente podia te escutar. Eu posso continuar lendo? Pode continuar, Alice. O primeiro é Tamar. Isso, Tamar. O Tamar segundo é Tamar é um nome de menina. Vamos lá, eu vou falando e você vai dizer. Tamar é um nome de menina e ele quer dizer Tâmara. O segundo, Eres. Eres. Uhum. Vocês sabem o que significa esse nome Eres? Eres não. Ló. Eres é um nome de menino. E Eres, eu vou por aqui então masculino. Eres quer dizer cedro. Um nome bem comum aqui em Israel também. E o próximo? Netá. Uhum. Neta. Vocês sabem que neta, apesar de parecer uma palavra em português, é uma palavra em hebraico e também quer dizer, também é um nome de menina. E neta tem a ver com semente, na verdade. Quer continuar lendo? Com semente, desculpa, com muda. Neta é um nome de menina, quer dizer muda. Muda de mudinha de planta, ok? Ok. Pode continuar lendo? Uhum. Yaniv. Yaniv. Uhum. Yaniv também é um nome de menino e tem a ver com produzir. Eu vou colocar assim entre aspas, que não é exatamente produzir, mas tem a ver com dar frutos, produzir. E a próxima, você quer ler também? Oren. Oren. Uhum. Oren também é um nome de menino.
E é o nome de uma árvore. Mas também tem é o nome de uma árvore e é vinedo. A árvore do Oren quer dizer pinheiro. E Ilan, eu falei, desculpa, não deixei você. E Ilan também é um nome masculino, nome feminino, e que a gente tinha visto quer dizer árvore. Então, tem aqui alguns nomes em hebraico, se alguém quiser se inspirar. E é isso. Então, eu queria ler com vocês alguns versículos, que eu acho que vai ser bem interessante, de vários lugares da Bíblia. Oi, Edivaldo, eu vi que você está com a mão levantada. Pode falar, Edivaldo. Os nomes, repetir os nomes? Não, eu estou vendo que quem está falando comigo agora é o Wallace, certo? Eu estou vendo que o Edivaldo também está com a mão levantada. Não tá falando. Eu vou abaixar a minha então para ele falar, tá bom? Não, isso de levantar a mão é só para eu saber se tem alguém levantando a mão, na verdade. Ah, ok. Jovina, você quer falar alguma coisa? Mas você pode abaixar a sua Wallace, assim, eu sei que você não tem uma pergunta. Jovina, tem alguma pergunta? Oi, está me ouvindo? Agora sim. Uhum. Não, eu tinha levantado para ler. Ah, ok. A gente vai ter um versículo agora, você quer ler? Deixa eu ver um versículo. Se você me ajudar. Ok. Eu só quero responder que eu vi aqui, eu não costumo ler o chat, eu já falei para vocês, é difícil para mim, mas perguntaram quais são os 4 anos novos que tem no judaísmo. Então, eu vou contar para vocês. Um deles é o Rosh Hashanah, que é no mês de Tishrei, que é o ano novo mesmo. O Rosh Hashanah quer dizer a cabeça do ano. O outro é no dia 1º de Nissan, que Nissan geralmente é mais ou menos em abril, que é quando esse Nissan é a das colheitas. Então, geralmente na Bíblia, na verdade, quando se refere primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, é sempre com relação a Nissan. O 1º de Elul, que tem a ver também com o Ano Novo das Águas, se fala que é quando, segundo o judaísmo, Deus decide quanto que vai chover em cada lugar. E tem o 1º de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, o Ano Novo judaico. Ok, então vamos ver alguns versículos. Deixa eu ver, não sei o que tentar. Na verdade, esse aqui não é o versículo inteiro, ele é só um pedaço de um versículo. Deixa eu ver, não sei o que. Oi, para ler? Uhum. Que Adam Uhum. et Uhum. Hashadem. Uhum. Então, Ok? Isso, cadê? Uhum. Que Adam et Hashadem. Porque o homem é a árvore do campo. Uhum. Então, vocês veem que está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 19, é só o finzinho do versículo. Então, é um dos primeiros versículos na Bíblia que compara um homem a uma árvore. E aqui nessa foto eu queria mostrar para vocês que tem uma coisa, na verdade eu não sei como se chama isso de verdade.
em português, mas é tipo uma fruta, não é exatamente uma fruta, isso é secreto, que tem aqui em Israel. E tem assim, que é bem comum, tem nas ruas, assim, dá pra até pegar no chão, e as pessoas costumam abrir, quer dizer, não as que elas pegam no chão, né? Bom, e as pessoas costumam então abrir, eu sei como chama isso em português, que chama alfafobeira. Alfafobeira. Eu escrevi aqui. Eu nunca tinha visto isso no Brasil, eu não sei se existe alfafobeira. E dizem que ela é bem docinha, pra vocês a verdade que eu nunca experimentei, mas dizem que ela tem um sabor assim bem como mel. Vamos ler um outro versículo. Quem se anima a ler esse versículo? Que é o primeiro capítulo dos Salmos, versículo 3. Eu posso ler? Pode ler, Wallace. Verraiá, et shatul al palgei mai, asher pirion, iten peito, ve'alehu lo ibol, ve'chol asher yase, yatziliach. Excelente, Wallace. E aqui também os salmos estão contando pra gente quem é o homem justo. Então ele fala que o homem justo que é shatul al talgei amayim, é como uma árvore. Sim? A gente viu essa palavra antes, eu mostrei para vocês árvore como uma árvore plantada junto do ribeiro, maim aqui, água. Asher pir'o, e os seus frutos, e tem de ito, ele produz na sua estação, na estação apropriada. De aleu, e as folhas dessa árvore, as folhas dele, essa é uma palavra masculina, lo e bol, nunca se secam. Vechol asher yase, e tudo que ele fizer, yatzliach. Yatzliach tem também a ver com vencer, de realizar alguma coisa, mas também florescerá. Então, a gente vê aqui que os salmos também comparam um homem justo a uma árvore. A gente tem aqui um outro versículo também dos Salmos. Sebastião, você quer ler esse versículo? Não, eu só gostaria de pedir o pessoal, tem alguém aí que está com o microfone ligado, que está uma barulheira, a gente não está conseguindo ouvir direito o que a professora está ensinando. Ok. Então eu vou pedir para todo barulho, mundo. Vocês podem... Através do chat está havendo muita reclamação. Teve alguém aqui que até falou que parece que está quebrando prato no fundo. É só para você solicitar, né? Estranho, eu não estou ouvindo isso. Mas está dando mesmo. Agora parou. Ok, eu estou fechando o microfone de todo mundo, na verdade. Ok. Se a senhora conseguir fizer isso, vai melhorar. Não, tá mas bom? o problema é que vocês podem abrir o microfone de vocês de volta. Ok, aqui Então... até alguém, Vera, uma pessoa com o nome de Vera, acabou os pratos, porque parou o barulho, que estava dificultando muito, ok? Ok, mas que estranho que eu não estou conseguindo, que eu não ouvi isso também. Mas estava. Ok, não, eu acredito, se vocês estão reclamando, obrigada por ter falado, Sebastião, que realmente o chat eu não consigo falar e ler o chat ao mesmo tempo. Vocês veem vocês conseguem perceber quando eu estou tentando ler o chat, que eu começo a fazer assim, é porque eu estou lendo o chat.
mas obrigada. Pode pedir a outra para ler, tá bom? Ok. Então, alguém quer ler? Adriana, você quer ler? Eu vou passar o microfone para você, Adriana. Você quer ler, Adriana? Sim, posso ler? Pode? Uhum. Sadik Katamar Ifrar, que eres Balevanon Isque. Uhum. Então, Sadik, também aqui, esse salmo também está comparando uma pessoa justa com uma árvore. Então, Sadik, o justo, Katamar, como a tamareira. Também, se vocês viram, a gente falou desse nome, que também é uma árvore. Tamar é tâmara, ou a árvore da tâmara. Ifrach, pera, quer dizer flor. Então, Ifrach, como ela florescerá. Que eres como o cedro da Lebanon, como o cedro do Líbano, Isgue, será alto. Então, também é outra comparação que a Bíblia faz entre as pessoas e as árvores. A gente tem aqui um outro versículo também de Provérbios. Alguém quer ler esse? Podem levantar a mão, eu passo o microfone para vocês. Alice, você quer falar alguma coisa? Se o microfone está aberto, você pode falar. Se ninguém for ler, eu posso ler? Morar. Pode ler, olha. Versículo tá. Et Chaim, Et Chaim Ri, Lamachzikim Ba, Vetomi Reiha, Meushar. Então, aqui também, na verdade, está comparando a Bíblia com uma parte dos provérbios que está falando da Bíblia, da Torá. Então, na verdade, a palavra Bíblia não aparece nesse provérbio, mas aqui nos versículos anteriores é sobre isso que está sendo falado. Chaim e árvore da vida é ela a Bíblia. Okay? Lamachzikim-ba, aqueles que se agarram a ela. Vatomheia, e aqueles que Meushar, aquele que se apoia nela é Meushar, é um afortunado. Tem uma coisa muito interessante nessa palavra Osher. Osher, vocês sabem o que significa Osher assim, com Aleph? Qual é a diferença entre Osher com Aleph e Osher com Ain? Alguém sabe? Deixa eu ver se alguém me responde aqui no chat. Não? Osher com Ain é uma pessoa feliz, afortunada nesse sentido de alegria. E Osher com Ain se escreve do mesmo jeito que eu falei que Ain quer dizer riqueza. Então, às vezes a gente também costuma como se diz? A gente costuma estou muito perdida com as palavras hoje, gente, desculpa. Desejar as pessoas Osher ve Osher, ou seja, Osher com Aleph e Osher com Ain. Osher ve Osher. Alice, quer fazer alguma pergunta, um comentário? Alice está sempre levantando a mão, mas ela não está falando. Eu acho que o microfone dela não está funcionando. Oi, Adriano. Maia,
Estou acompanhando aqui todos os versículos que está expondo ali. E, por exemplo, a tradução para o português, nenhuma delas tem qualquer sentido com o que está na versão em português. Essa é uma tradução feita por quem? Como é que é? Por mim. Ah, tá. Porque, Mas por exemplo, o que você quer dizer Deuteronômio 20:19 não tem paralelo nenhum com o que tu traduziu. Foi por isso Essa que eu escolhi passagem de esse Provérbios versículo. também não. Essa passagem de Provérbios também não. Eu vou te dizer que essa passagem do Deuteronômio foi por isso que eu escolhi ela. E eu tinha certeza que se alguém for olhar na Bíblia, não tem nada a ver com o que está traduzindo. Não tem nada a ver. O que tu me diz isso? Que, Adriano, por isso que a gente estuda hebraico bíblico, para poder ler a Bíblia no original. Eu posso te mostrar no original. Porque alguém aqui é aluno da gente e Eu consegue entender tudo. Então, quer dizer que, porque a Adão, o homem, é Assadê, árvores do campo. Uma árvore, né? Seria artigo indefinido, Não, é isso? aqui a gente tem um estado de construção. Assadê é a árvore do campo. Por causa do artigo Ra, né? Isso. É a árvore do campo. Isso, só que o texto de Deuteronômio da minha Bíblia é muito mais extenso e não tem nenhum sentido. Só que eu não consultei na minha Bíblia em hebraico que eu conseguiria fazer essa tradução, acho mais literal, né? Pois é, então você vê, Adriano, que esse versículo é bem facinho de traduzir, não é? O que? É vocabulário das primeiras sessões. Adão, das primeiras sessões do nosso curso, você já consegue ler. Não precisa nem de dicionário, verdade, isso aí. Não é? E eu sei, na verdade eu escolhi esse versículo porque eu estava... Oi, claro. A palavra Osher, como a senhora acabou de falar, ela significa feliz, não é isso? Isso. Ela tem alguma coisa a ver com a Shrei Raiz, com a mesma construção gramatical e da raiz, do radical lá de Ashrei? Isso, é a mesma raiz. Do primeiro? Uhum. Só que lá está no construto, né? Ashrei. Isso mesmo. Falha de construção. Ok, só isso mesmo que eu queria falar. Tem um outro versículo que eu queria dizer. Bom, qual foi o outro que o Adriano falou? Esse último daqui, que não tem nada a ver? Exatamente, não tem nenhum sentido também prático com as versões em português. Sério? Deixa eu até olhar aqui o que tem na linha, deixa eu ver. Dá uma olhadinha, ver se tem uma Bíblia em português aí pra gente ver que não vai ter quase nada. Sebastião, você quer falar alguma coisa? Quem levantar a mão e tiver vocês podem abrir o microfone de vocês e falar. Eu só peço, então, para que não dê aquele problema de vocês estarem ouvindo barulho, depois vocês falem, vocês mesmos fechem o microfone. Ok. Não, eu estou ouvindo o amigo aí falar a respeito a construção, né, a nossa versão em português não tem nada a ver com o que a Mai está lendo. Mas eu, pelo menos no meu ponto de vista, a nossa Bíblia ela é muito contaminada, né? Porque eu creio que quando foi feito as traduções, né, muitos versículos passaram muito longe do que realmente é. E eu tenho percebido isso sempre que eu acompanho, né, os estudos, e até mesmo através de um ministério que tem aqui em Belo Horizonte chamado Ministério Ensinando de Sião, que é uma igreja judaico-messiânica, né? Eles têm assim me despertado muito, né? Eu tenho 5 ou 6 Bíblias aqui em português, né? Thompson, Genebra, e realmente, se a gente for pegar o texto em original, passa muito longe do que nas nossas Bíblias tem. Né? Mas infelizmente, em todos os tempos que a gente chega,
a gente se depara com esses versículos, né? Esses versículos que estão nas nossas Bíblias em português. E se a gente for colocar realmente a versão original, Maia, como você está nos ensinar, talvez a igreja nem consiga entender realmente o que o Senhor queria nos falar naquele momento. Ô Maia, só para contribuir, me lembrando um pouquinho da história, é que nossos tradutores, principalmente João Ferreira de Almeida, que é o principal tradutor das línguas da Bíblia em português para os evangélicos, ele traduziu, na realidade, o Antigo Testamento a partir da Septuaginta, né? Se eu não me engano, ele não conhecia o hebraico, ele fez a tradução da Septuaginta. Eu não sei até onde a Septuaginta não consegue ser fiel ao texto maçorético. Então, o problema, eu não sei de onde foi que o João Ferreira de Almeida fez a tradução, eu desconheço, na verdade, mas o que a gente sabe é isso. O original da Bíblia hebraica, do que chamam de Antigo Testamento, ele é obviamente em hebraico, ele foi traduzido para o grego, que é o que a gente conhece como Septuaginta. Do grego, ele foi traduzido para o latim, que na Idade Média, a Igreja Católica, até o surgimento do protestantismo, né, todas as orações, a missa era feita em latim. E aí o Lutero, quando ele começou ele quebrou com a Igreja Católica, ele foi o primeiro a traduzir do latim para o alemão. Ele, na verdade, a primeira tradução para uma língua vulgar, né, uma língua que se falava no dia a dia, foi a tradução que o Lutero fez. E aí eu sei, assim, eu não sei exatamente essa tradução do João Ferreira de Almeida, mas eu sei que tem várias traduções, tanto para o português, como em inglês, espanhol, enfim, que elas são feitas do latim. Então, vocês imaginam, do hebraico alguém traduziu para o grego. Do grego, alguém traduziu para o latim. E do latim é que se traduziu, sei lá. Então, é muita tradução. Não tem como não ter perdido muita coisa né, nesse montão de tradução. É muito difícil traduzir. Inclusive, Maia, essa semana eu tinha te mandado um versículo de Isaías 9:5, Isaías capítulo 9, versículo 5, que a tradução em português é completamente diferente daquela que tu me passou, na realidade, né? Não sei se tu te recorda. Que o menino nos nasceu, né? Sim. E em português ele está dizendo que ele será chamado Deus forte, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz. Mas a tradução que tu me passou é que Deus chamará ele de maravilhoso. Adriana, não né? quero falar de Isaías hoje. Vocês voltam no Isaías. Eu vou fazer uma aula sobre Isaías, se vocês quiserem. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, eu não me sinto bem porque a minha leitura de Isaías é outra. Então, eu não... Na verdade, vocês teriam que perguntar ao pastor ou ao padre como que chega nessa interpretação, porque eu realmente leio esse trecho de Isaías de outra forma, ou Adriano, estudar mais hebraico e você mesmo ler e ver o que você entende do hebraico. É só voltando aqui para os provérbios aqui do 3:18, só um minutinho, eu vou ler para vocês. Sim. Paixão. Aqui, um dos maiores problemas, igual você falou, eu não me sinto à vontade, né, para falar a respeito, e pediu para a gente consultar um padre ou um pastor. O problema todinho é que os nossos seminários, eles quase sempre, eles relegam muito o que é chamado de Antigo Testamento, né? Então, quando se fala em texto original, é quase chamar para briga. Chamar para briga. Exatamente. Porque, enfim, se a Bíblia hoje, se ela parasse de ser publicada com o Antigo Testamento, talvez seria um favor que seria feito aos seminários de hoje. E exatamente por isso que eu creio que tantas pessoas têm recorrido ao curso de vocês, porque são pessoas que estão sedentas realmente
da raiz, da verdade, da nossa raiz, da raiz cristã, entendeu? Da onde surgiu uma bela história que culminou na vinda de Yeshua. Então, Não, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso de não me sentir bem, com relação a isso, eu respeito, obviamente eu me sinto muito bem de eu morar num país onde todas as religiões são respeitadas. Isso não é uma coisa muito comum aqui no Oriente Médio. Se vocês estão aí no Brasil, ainda bem que também vocês moram num lugar onde cada um pode escolher a sua religião. Então, eu acho que não tem nada a ver eu falar de um texto que para os cristãos está falando do Messias, está falando de Jesus, e de repente eu vou vir aqui para vocês e falar assim, não está falando, não sei, não acho que tem a ver. Para mim é uma questão de respeitar, de cada um poder ter a sua própria religião. Mas eu quero voltar aqui para o Provérbios 3:18 que o Adriano falou. Eu, na verdade, vejo que tem a ver com o contexto, sim, porque se pegar aqui um pouquinho antes, no versículo 16, ele fala alguma coisa assim: a extensão dos dias está em sua destra, e honras e riquezas em sua mão esquerda, seus caminhos são deleites. É como a árvore da vida para quem a ela se apega, e afortunados são os que dela se aproximam. Não? É alguma coisa assim que eu tenho assim. Eu quero ler um outro versículo, então. Eu vou deixar o secretário, não vou deixar você na mão. Você quer falar? Tem alguma pergunta, algum comentário? João, tem alguma pergunta, algum comentário que você quer fazer? A senhora, Provérbios 8, fala que é bem-aventurado, né? Ou seja, fortuna. Então, o Provérbios 3 é coerente em relação a ele. Okay. E vamos ver outro versículo, então, que compara aqui. Os homens comem árvores. Alguém quer ler esse versículo? Não, se alguém sabe, se está com a sua mão levantada, mas o microfone está aberto, você teoricamente poderia falar. Laila, se você quer ler o versículo, eu vou passar para o microfone. Ali agora? Tirmei haet, yemei ami. Então, Tirmei haet, porque como os dias da árvore, yemei ami, serão os dias do meu povo. Então, aqui a gente tem Isaías também, capítulo 65, versículo 22. E eu tenho aqui um outro versículo que eu separei para vocês. Esse aqui. Alguém quer entender? Alice também está com a mão levantada. Eu vou passar o microfone para você, mas eu não estou conseguindo te ouvir, Alice. Já faz um tempinho que estava tentando falar, não? E Fábio, você está com a mão levantada? Você tem uma pergunta, um comentário? Gilson, também pode abrir seu microfone. Então, Shalom, Naim Meod, Xaverim, Naim Meod, Xaverim. Xaverim, Xaveró. Eu estou começando a estudar o hebraico agora, já participei de umas 4 ou 5 aulas, e eu acabei fazendo uma pergunta para o nosso professor. Ele fez um comentário que me deixou um pouco triste. O seguinte, nós estamos estudando o hebraico moderno. Okay? O hebraico moderno, ele está isento dos pontos massoréticos, é isso?
Ninguém usa isso aqui no céu, só criança. Não, e na Todo Bíblia mundo sempre usa. tem. Na Bíblia sempre tem. Eu estou percebendo aqui no texto em apreço que está sendo destacado aqui, tem todos os pontos maçoréticos, né? Isso. Isso Na é em Bíblia, função na do quê? Bíblia Você- impressa. Na Bíblia impressa tem os pontos maçoréticos. Na Bíblia, no rolo da Bíblia que se lê na Torá, não tem os pontos maçoréticos. Entendi. Quer dizer, é em função da peculiaridade das palavras que você coloca os pontos, porque existe um Não. vernáculo muito antigo? Não, Por a que gente, a gente comenta isso durante o curso de hebraico, de hebraico bíblico, quando a gente estuda as vogais. O que acontece é o seguinte: o hebraico, ele é só consoante. Se a gente pega um pergaminho da Torá, se a gente pegar os pergaminhos do Mar Morto, que são textos super antigos, são só consoantes. Ao longo do tempo, conforme a Bíblia foi sendo escrita, e na verdade os sinais maçoréticos são bem recentes, se a gente comparar a Bíblia hebraica, parou de ser escrita mais ou menos com a destruição do Segundo Templo, mais ou menos no ano 70, né, um pouquinho depois que se parou de ser, né, os textos não são muito mais recentes que isso. E os pontos maçoréticos, eles são mais ou menos do século XII. E o que acontece é que, bom, vocês podem imaginar que é difícil ler só com consoantes. Vocês podem tentar fazer isso com português, escrever só as consoantes e vai ver que é difícil ler. praticamente impossível. Você precisa conhecer as palavras, você está estudando hebraico moderno, Jusson. Você vai ver que tem algumas coisas que você vai se acostumando com o hebraico, tem algumas coisas que você meio que vai adivinhando, mas a probabilidade de você começar a falar certas palavras de forma errada é muito grande. Então, mas o que aconteceu? A gente já tinha esse texto em hebraico, é o texto da Bíblia, ele era considerado um texto sagrado. Então, os sábios decidiram que, na verdade, foi uma briga esses pontos maçoréticos, não foi uma coisa assim, demorou algumas centenas de anos até eles realmente, 200 ou 300 anos, alguma coisa assim, com várias escolas de rabinos aqui em Tivéria, brigando uns com os outros, porque, por um lado, eles tinham muito medo de que se perdesse a forma correta de ler as palavras, e, por outro lado, eles não podiam aceitar que a gente ia adicionar alguma coisa num texto que é sagrado, né? Porque se acredita que o texto da Bíblia é um texto que vem de Deus, como uma pessoa pode ir lá e fazer uma modificação nesse texto? Para o judaísmo, isso é muito importante, conservar o texto no original é muito, muito importante para o judaísmo. Então, o que acontece é que acabaram fazendo, a desculpa que eles deram, eu acho uma desculpa muito legal, que se você vê as vogais, elas estão penduradas nas letras. Muito legal. Quer dizer, são parasitas. Elas não são letras, na verdade, né? Você vê, são esses pontinhos, todas essas coisinhas aqui em hebraico. Então, a desculpa deles era, bom, a gente não está adicionando nada, a gente está dando a gente tá, sabe, igual enfeite de árvore de Natal, eu acho, a gente está pendurando umas vogaizinhas. Então, no texto impresso, por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia, no texto impresso, ela vem com os sinais, como eu coloco aqui para vocês, com os sinais maçoréticos. Mas o pergaminho mesmo que se veja na sinagoga, ele não tem os sinais maçoréticos, ele é como era no original mesmo. Mas Professora, posso fazer uma pergunta? Claro, Wallace. Mas essa escola chamada Escola dos Maçoretas, ela não foi assim desenvolvida justamente porque, devido aos vários cativos na história do povo hebreu, chegou um determinado período que o hebraico ele estava praticamente muito difícil da leitura do povo, né? Aí os sinais maçoréticos que vêm lá em homenagem às maçoretas,
eles não foram criados para resgatar a leitura para o povo da língua hebraica? Não, porque para facilitar a leitura, sim, foi exatamente por isso. Porque os rabinos começaram a ficar com medo de que ia se perder, como é difícil ler sem as consoantes, qual é a única forma de ler de forma correta só com as consoantes? Tem que conhecer a palavra. Vou dar um exemplo para vocês de hebraico moderno, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Quando alguém espirra em hebraico, a gente fala assim, livriut. A palavra bari aqui é livriut. Ok? Tem a ver com a palavra bari. Bari é uma pessoa saudável, saúde. E o certo seria ler isso aqui como então livriut. Ok? O que acontece, como a maioria das pessoas falam isso aqui em hebraico, alguém sabe como se fala na rua? Deixa eu escrever aqui. Seria lavriut? Labriut. Uhum. Todo mundo fala labriut. Labriut. Mas o correto, o jeito certo de falar a palavra é livriut. Livre. Só fala livre quem não tem amigos, ok? Já vou falar pra vocês. Quem fala livre? Então, vocês veem como é fácil de se perder. De tantas pessoas falarem errado, porque sem as vogais não dá pra gente saber direito como ler. Como Israel também é um país que vem muita gente de fora que às vezes não sabe a língua. Então, ficou, vamos dizer assim, na língua falada, na língua do dia a dia, todo mundo fala labriut, mas isso é errado. O certo é ler livriut. Por que a gente deveria falar livriut? Então, a mesma coisa acontece aqui com o texto bíblico. Os rabinos tinham medo de se perder na forma correta de ler as palavras, de acontecer isso de livriut, labriut. Então, eles acrescentaram as vogais, exatamente para isso, para a gente não perder a forma correta de ler os versículos. Gilson, você quer fazer um comentário? Não, é só para confirmar, então, quem sou eu para colocar alguma metodologia na teacher bíblica, mas para os alunos que estão iniciando, não seria mais tranquilo iniciar o aprendizado do hebraico com as maçoréticas para depois extraí-las, assim facilitando a leitura, a contextualização, a aplicação das palavras, etc, etc? Eu não posso dizer se eu concordo exatamente com isso, não. Eu vou dizer que assim talvez seja um pouco mais difícil, vamos colocar assim, talvez seja um pouco mais difícil no começo, mas de uma certa forma as vogais, para quem está estudando hebraico moderno, elas são uma muleta. Então como você prefere andar? De muleta ou você prefere ter um pouco de dificuldade no início, andar um pouco mais? Mas quando você aprender a andar, você vai aprender a andar direito, não de muleta. Entendi. Você entende a minha comparação? Assim, porque se você aprender a andar de muleta, quando te tiram a muleta, você não sabe andar de verdade. Você cai. E eu sei que é um pouco complicado no início, mas não se preocupe muito. Todo mundo aqui em Israel sobrevive sem as vogais. Você conseguiu sobreviver também. Entendi. Alguém quer tentar ler esse versículo? Oi, tem mais alguma coisa para falar? Desculpa. Só queria fazer um comentário. Eu comecei agora a frequentar as web conferências agora. Uhum. Eu gostaria de cumprimentar todos aí que estão me ouvindo e deixar o meu MSN como uma forma de súplica para os mais experientes no hebraico. Eu estou precisando de amigos
de fato que possam me ajudar a fazer Deixa eu passar aqui para vocês, então. Gilson Pierre. Eu vou fechar ainda o seu microfone, você pode falar com o pessoal no chat, sem problema. Mas alguém quer ler esse versículo, sabe? Está com a mão levantada? Queria fazer uma pergunta. Claro. Maia, Pode falar. Uhum. eu queria fazer uma pergunta. Sim. No texto de Deuteronômio, capítulo 20, verso 19, eu estou com uma Bíblia em hebraico aqui na minha mão, e o versículo que você colocou, ele é bem pequenininho. Na minha Bíblia, ele está bem grande. Eu falei, era só o final do versículo que eu coloquei. Eu não falei? Se eu não falei, estou falando agora. Ah, é só o final do versículo? Eu me lembro bem, eu peguei, sim. Ah, tá, eu achei o final do versículo. Uhum. Eu achei, então, obrigado. Imagina. Quem quer ler esse versículo aqui pra mim? Eu posso ler novamente, professora? Pode ler, Alice. Deixa eu só Tudo ver bem. se alguém quer ler. Vamos ver. Se não, Alice lê. Daniel, você quer ler o versículo? Eu não queria chegar a tanto. Ok, Daniel, sem problema. Mas tem uma pergunta? Por causa desta conversa que temos tido no chat sobre a questão das traduções e da fidelidade ou infidelidade às traduções ao texto original, e falou-se também de muletas. Eu só queria também lembrar que há alguns textos que expressamente dizem que são traduzidos segundo e diretamente o original hebraico. Há tradutores que traduzem diretamente do original hebraico. E o dizem. E, por outro lado, há também edições da Bíblia em hebraico com a tradução interlinear, de maneira que as pessoas podem acompanhar diretamente, se sabem hebraico, a tradução original, ou a tradução do original, consultando Mas tem o tradução texto original. assim, interlinear, Daniel, em português também? Em português, não, mas eu tenho visto em inglês. Ok. Em português, porque eu ia te perguntar quem fez isso em português, eu não conheço. Em português, não. Sim. E então você quer ler? Esse é o último versículo. Se ninguém mesmo quiser ler o versículo. Vamos lá. Haron. Quem quer ler? Vamos lá, então. Vehaya ke'et shatur al-ma'im. Então, também a gente vê aqui em Jeremias, que também está comparando uma pessoa. Vocês veem que é bem parecido com aquele outro versículo, eu vou voltar lá. Vehaya, e ele será, também está falando aqui de um homem justo, que é como uma árvore, shatul, plantada, al-maim, junto às águas. Vocês veem? Que é um versículo bem parecido que a gente tem aqui no Salmo. Veaya que é shatul al-paligeimaim. A estrutura aqui é praticamente uma cópia do versículo. E aí, na verdade, eu queria então, comentar com vocês que o que vocês acham que de repente tem a ver? Homens e árvores, tem alguma ideia? Por que a gente encontra então tantos versículos na Bíblia que fazem essa relação entre os homens e
Exato. Morar? Oi. Será que tem alguma coisa a ver com o fato como o livro de Jó, o Sefer Jó, fala que ao cheiro das águas, a planta, a árvore, né, o tronco da árvore, ela volta à vida. Assim como o Salmo 1 também faz esse mesmo enredo. Será que tem alguma coisa a ver as características da necessidade da água, o fato de ser frutífero, o fato de ter toda essa natureza de vida? E nós, tanto a gente tem a vida própria, como a gente pode dar vida a quem está precisando de vida, porque o papel da árvore na natureza, ela tem esse fundamento assim, bem lógico, né? Ela é uma vida e ela alimenta vidas. Será que o Eterno, ele compara quando ele pede para não arrancar as árvores e nem tampouco passar o machado numa árvore? Será que era justamente por esse fato de uma árvore e que Israel também iria precisar da árvore para sobreviver, na construção do templo, enfim, tanto na restauração como na construção da vida humana e da vida material? É muito interessante. É alguma coisa parecida que eu penso também, que eu quero mostrar para vocês. Cleomar, quer fazer algum comentário? Oi, não, só para informar que existe um livro de hebraico interlinear, apenas o Gênesis, parece-me que é alguma coisa de Salmos e alguma coisa de Provérbios, mas é bem interessante. Só não recordo quem é o autor, mas é só ir no Google aí e clicar hebraico interlinear, que é fácil de conseguir. Ok. Então, muito obrigada pela dica. Eu conheço esse material aí e eu já vi, ele tem alguns erros, principalmente nos primeiros versículos do Bereshit. Eu mandei até um e-mail para o autor. Mas não estou querendo traduzir os primeiros versículos do Bereshit é muito difícil. É verdade. O mais difícil é esse começo. Maia. Oi? Maia. O Cleomar, se formos procurar erros, aí a gente não para nunca. Nós temos que... existe a tradução, ela é contextualizada. E se é o mesmo Deus que orientou a escrita da Bíblia, ele é autor de toda a Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, ele é o Deus que também inspira os tradutores. É óbvio que de uma língua para outra há divergência, mas claro, o que vale é a essência, não pode perder a essência. Nós devemos se preocupar com a essência e não com muitos detalhes, a minha opinião, né? Eu concordo com você, ao mesmo tempo que eu discordo. Tem muita coisa que não tem como, a gente só percebe no hebraico. Quem está no nosso curso vê, por exemplo, quando a gente começa a fazer uma revisão, a gente começa a ler o livro de Ruth, a gente começa a falar dos nomes que tem no livro de Ruth. Isso é um negócio que não tem. Os nomes, cada nome no livro de Ruth quer dizer alguma coisa, tem um significado. Para não dizer assim, todos os nomes, eu vou dizer a maioria dos nomes na Bíblia tem um significado. É um significado que é muito óbvio em hebraico. Quando a gente conhece as raízes em hebraico, são sempre significados assim, que saltam aos olhos. E, infelizmente, a gente perde isso assim, totalmente na tradução. Não tem como. Mas oi? Eu não quero desmerecer, assim, tá muito linda a tua aula, viu? Eu estou gostando muito, eu não quero desmerecer, entende? Eu acho interessante isso aí que você está fazendo, tanto que eu estou aqui, tá? Eu acho muito bacana. Só que assim, daqui a um pouco é muito perigoso, sabe? A gente começar a ficar catando muitos erros. Eu me refiro, não no teu caso, me refiro assim, quem é religioso da Bíblia.
Desculpa. Você me entende? Não sei se eu consegui me fazer entender. Não, eu entendi. Daqui a pouco a gente concordo. perde o foco da fé e é meio complicado, né? Apenas Eu um alerta, concordo com assim, você, amigável para Cleomar. todos, né? Não, claro. Moramaya, Eu concordo, uma última palavra só. eu concordo com você, Cleomar. Tem inclusive uma coisa que se diz sempre no judaísmo, que antes de uma pessoa ser um judeu bom, antes de ele cumprir as leis que estão na Bíblia, ele tem que ser uma pessoa boa. Uma pessoa boa no sentido de uma pessoa educada, uma pessoa simpática. É que todo esse tipo de coisa, né? Antes da, vamos dizer assim, né? Eu também imagino isso, assim, se a gente ter um católico bom, um protestante bom, um budista bom, antes a gente tem que ser uma pessoa boa, né? Não, a religião exatamente não é o que importa. Mas ao mesmo tempo eu vou te dizer que eu acho que a gente tem que obviamente respeitar as pessoas, mas uma tradução, obviamente, ela está sujeita a ter críticas também. A minha tradução também, como o Adriano, só um minuto, olha, como o Adriano também começou a criticar minha tradução, na hora que ele falou, eu pensei, ai, o que será que eu fiz de errado aqui? Eu acho que isso é super válido, a gente sempre tem que estar aberto também a fazer e a receber críticas. Mas lá, se a sua réplica, por favor. Uma última palavrinha só. Falando a respeito, como, por exemplo, no livro de Jó, nunca a mulher de Jó falou para Jó amaldiçoar Deus. Isso é erro de tradução, literalmente. Quero até aproveitar para eu falar com a pessoa, com o irmão que estava falando, porque no texto original ela fala assim, Barech Elohim Uvamut. Tipo, agradeça a Deus ou abençoe a Deus e morra. E partindo do princípio da cultura dos escribas, a senhora sabe muito bem melhor do que a gente, nenhum escriba ele ousaria escrever no texto original a palavra amaldiçoe a Deus, e nem tampouco amaldiçoe ao teu Deus. Então, o texto de Jó é um fato bem claro de que foi um erro de tradução literalmente. E a mulher de Jó, ela nunca falou para Jó amaldiçoar a Deus e morrer, não. Ela fala Barech Elohim Vamut. E pesquisando nos dicionários de hebraico e bíblico, né? A gente vê que a palavra vem do verbo barar, que é abençoar, ou lançar uma palavra de agradecimento e morrer. Uma pessoa que traduziu, ela tinha que ter aprendido um pouco da cultura do Oriente Médio e do mundo antigo, para ela saber o que estava acontecendo de fato ali, naquele regime tribal que Jó vivia, para poder entrar na mente da mulher de Jó, ou tentar entrar na mente da mulher de Jó. Muito obrigado. Imagina, Alice, com certeza. Então, tem várias coisas que realmente a gente só entende, mesmo quando a gente também começa a entender um pouco da cultura dos primeiros israelitas. Então, isso que eu falo que eu acho que todos esses versículos, o que os homens têm a ver com as árvores. As árvores, elas precisam de água, terra, ar e fogo, e sol. E eu acho que da mesma forma, as pessoas também precisam desses 4 elementos. Então eu quero mostrar para vocês o paralelo que eu faço entre essa ideia da Bíblia de que as pessoas são como árvores. Então, a terra, por exemplo, uma árvore saudável, ela precisa estar plantada firme na terra. E a terra, ela é toda a fonte dos minerais e todo tipo de coisa que a árvore precisa. Então ela também dá para a árvore espaço para as raízes da árvore se estabelecerem. E tem uma coisa, um versículo,
a Mishnah é a parte da tradição oral judaica, que ele fala o seguinte, que uma pessoa que tem sabedoria, que a sabedoria dela é maior que os bons atos dessa pessoa, ela é como uma árvore cujos galhos são numerosos, mas cujas raízes são poucas. Quando o vento sopra forte, ele pode derrubar essa árvore e ela vai ficar de ponta cabeça. Agora, uma pessoa que ele cita depois, e ele cita justamente o Jeremias 17:6, falando que, né, ele vai ser como, essa pessoa ela é como uma árvore isolada numa terra árida e que não consegue, né, não consegue ver a coisa boa vindo, e que ela está numa terra salgada e que não é habitada. E compara então o trecho do Jeremias, capítulo 17:6, com essa pessoa que a sabedoria é maior do que os bons atos dela. E ele continua falando aqui. Mas uma pessoa cujos bons atos eles são maiores, eles excedem a sabedoria dela, com que essa pessoa se parece, ela é como uma árvore que os galhos são poucos, mas a raiz é numerosa. Então, mesmo que o vento mais forte venha e sopre contra essa árvore, ele não vai conseguir movê-la do seu lugar. Como está escrito, e aí ele cita no próximo versículo, né, de Jeremias 17:8, que foi o que a gente viu um pedacinho dele, que ele é como uma árvore que está plantada próxima às águas, e ele consegue espalhar as suas raízes. E aí, né, o versículo termina, eu posso ler no original aqui, deixa eu pegar para vocês, como é que é? Jeremias 17. Esse é um versículo muito legal. Cadê? Marquei aqui errado. Se eu estivesse procurando no lugar certo, para ver se eu consigo encontrar, né? Aqui, desculpem, eu marquei errado. Então, ele continua aqui, 17:8, ele fala o seguinte: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes à margem dos rios, não sentirá quando o calor vier, e a sua folhagem será sempre florescente. No ano de seca, não lhe advirá mal, nem deixará de dar fruto. Então, eu acho isso interessante também, porque essa parte, a raiz também é a parte que os sábios aqui estão comparando com os bons atos das pessoas, também é uma parte que a gente não costuma ver, né? Os galhos é uma parte que a gente vê da árvore, mas os bons atos, a raiz, o que é importante mesmo, que fixa a gente na terra, é uma parte que não está visível, não é? É uma parte que todo mundo consegue ver. E a água também, muitas vezes tem vários versículos também da Bíblia que comparam a Bíblia com a água. Em Deuteronômio 32, capítulo 2, o Moisés também compara, ele diz isso, que o meu ensinamento seja como a gota de chuva, né?
E se a gente for para pensar também, a gente acredita que tanto a Bíblia, né, é uma coisa que foi entregue para a gente dos céus, a chuva também, a água que cai do céu, e tem essa comparação na própria Bíblia entre a Bíblia e a água. Também se a gente for pensar que sem água uma pessoa, a gente se sente mal, a gente começa a ter dor de cabeça, a gente fica desidratado. Uma das consequências disso é que a gente fica meio desorientado. E a Bíblia também, a Bíblia vem para dar uma orientação para a gente também, uma certa orientação, um certo rumo em alguns aspectos da nossa vida. A outra comparação que a gente tem aqui com o ar, que as árvores precisam de ar para sobreviver, bom, a gente de ar. E tem uma coisa muito interessante, que a palavra para respirar, sopro, na verdade em hebraico, neshama, ela é a palavra a palavra neshema, quer dizer, sopro, tem a mesma raiz da palavra alma, que é neshama. Então, também, de uma certa forma, a gente costuma falar, né, de uma certa forma metafórica, que as forças espirituais, elas são como um sopro de vida. A gente costuma falar também no Gênesis, que Deus, ele sopra e dá vida pro Adão. E a última coisa dessa comparação entre os homens e as árvores, seria que, bom, as árvores precisam da luz do sol para sobreviver. Elas absorvem energia do sol e elas fazem a fotossíntese com isso. E da mesma forma, a gente também, né? A gente precisa de um ambiente gostoso, não exatamente quente, calor, mas a gente costuma falar perdi a palavra de novo. Um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, ele também é um ambiente que tem calor, né? A gente também fala dos brasileiros, que os brasileiros são pessoas calorosas. E a gente também, né, precisa disso na nossa vida, de amigos, de estar em uma comunidade, de trabalhar, enfim, nós somos, né, ter uma vida social. E aí eu queria terminar para vocês, contar para vocês uma história assim, bem interessante, que também tem a ver com árvore, que no Talmud está escrito que um homem já idoso estava plantando uma árvore e passa um jovem e pergunta, bom, o que você está plantando? E aí ele fala que ele está plantando uma dessas árvores que eu mostrei para vocês aqui em Israel, o fruto, essa daqui, da alfarrobeira. E ele fala, bom, eu estou plantando uma alfarrobeira. E o jovem fala para ele, mas você não sabe que a alfarrobeira demora 70 anos para crescer, para dar frutos? Você acha que você vai viver para colher esses frutos? E o homem responde para ele, bom, tudo bem, eu estou plantando, assim como os outros plantaram para mim, eu também estou plantando para as futuras gerações. E é isso. Na verdade era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se querem fazer algum comentário. Tem alguma pergunta? Eu acho que parei de ouvir aqui. Não.
Ok. Vocês ainda estão comigo? Ah, é que você está perguntando qual a surpresa no final. Wallace, já que eu estou te ouvindo o tempo todo, você pode falar alguma coisa só para eu ter certeza que eu ainda estou ouvindo vocês? Shalom. Ah, ok, estou ouvindo. Fiquei com medo agora. A Cris lembrou que tem uma surpresa final para vocês. Bom, de qualquer forma eu queria convidar, então, vocês, quem se interessar pelo curso de hebraico bíblico, os participantes da conferência recebem um desconto. Eu estou mandando aqui, vou mandar aqui um link para todo mundo. Também convido vocês, quem tem Facebook, a entrar na nossa página do Facebook. E a outra coisa, bom, a Cris me lembrou que eu tenho... Você está perguntando, então, eu sei que com esse link que eu mandei, quando alguém participa da webconferência, vocês têm um desconto de $50 ao se inscrever num curso de hebraico, um Teacher. E o surpresa que eu tenho para vocês, vocês acharam ela aqui? Um segundo que eu perdi. Não. Professora Maia, Oi, Daniel. está a me ouvir? Sim. Uhum. Não. Sim, estou te ouvindo. Professora Maia, está a me ouvir? Estou ouvindo sim, Daniel, pode falar. Sim. Há pouco estávamos a falar das traduções, das diferenças nas traduções e da nossa tendência também para dizer que são erros as traduções, quando nós conhecemos um pouquinho mais da língua. Uhum. Eu acho que isso é natural. Até se costuma dizer em latim, tradutore, traditore. O tradutor é um traidor, não é? Muitas vezes acontece, nós reparamos na maneira como a pessoa está a interpretar, a traduzir e dizemos assim, aqui ele cometeu um erro. E pode ser, isso pode ser verdade. Mas também pode ser, às vezes, a sua própria interpretação, a diferença de interpretações, tanto daquele que está atento à tradução, como do próprio tradutor. Ele faz o seu melhor, procura interpretar o pensamento do que está a falar ou do que escreveu. Ele procura interpretar da melhor maneira. Mas nota-se diferenças de interpretações. Isso é natural, acho que isso é perfeitamente natural. Qualquer pessoa que saiba uma língua e está atento à maneira como o outro interpreta, diz assim, ele aqui cometeu um erro. Ou eu aqui interpretaria de outra maneira. Eu acho que o sentido é este. E, portanto, é natural essas diferenças nas traduções, mas é também evidente que nós lucramos sempre muito mais e entendemos muito melhor a tradução quando conhecemos a língua e quando conhecemos a cultura. Não é? Às vezes não é só a língua, é também a cultura. Estamos inseridos na cultura para podermos entender melhor o sentido das palavras. E é muito interessante consultarmos também diversas traduções. Para vermos, olha, eles aqui interpretou desta maneira, este interpretou de outra maneira. Mas realmente faz sentido e às vezes há riqueza
na compreensão do texto quando a gente consulta diversas traduções. Com certeza. E, por outro lado, em relação com o homem ser comparado na Bíblia a árvores, eu acho isso muito natural. Acho mesmo muito natural que o homem seja comparado a árvores. Até falamos da árvore genealógica, não é? A nossa árvore genealógica. Nós pertencemos a uma árvore, realmente. Nós queremos que todos descendemos do mesmo casal, Adão e Eva. E na nossa cultura estamos habituados a essa interpretação, a essa comparação entre o homem e a árvore. E até tenho a impressão, eu não cheguei a tempo do começo da nossa aula, porque vim de viagem, mas não sei se chegaram a falar, que eu acho muito interessante. Eu ouvi dizer que normalmente os nomes de Pereiras, de Nogueiras, de Moreiras, de Silvas, etc., são de judeus. São... a gente não chegamos a falar disso. Falamos de nomes em hebraico, mas não chegamos a falar disso. Chegaram a falar disso, não sei. Mas realmente, quando eu ouvi dizer que normalmente os Moreiras, os Pereiras, os Nogueiras, os Pinheiros e tudo, são nomes de judeus, de famílias judias, e que estiveram aqui em Portugal. Muitos tornaram-se cristãos novos e depois até perderam as suas raízes hebraicas, mas ficou pelo menos o nome a assinalar que eram originalmente judeus. Eu gostava de saber se essa ideia está certa. Sim, tem. Eu não conheço muito de sobrenomes judaicos, Daniel, mas tem vários nomes em português que são assim nomes de árvores, que se sabe que são nomes de famílias que em algum tempo na história foram judeus e ou por causa da Inquisição, ou por causa de algum outro motivo acabaram perdendo isso. Mas antes de eu dar minha surpresa aqui para vocês, mais alguém queria fazer uma pergunta, algum comentário sobre isso que a gente falou hoje? Podem levantar a mão. Gilson, você quer fazer uma pergunta ou um comentário? Eu também tenho muita gente na minha família que tem nomes bíblicos. E há pessoas que já me perguntaram se eu era judeu. Realmente não sei se sou judeu. Eu não sei se sou judeu. O meu pai disse que sim, que tem raízes hebraicas. A minha mãe também diz que havia raízes, mas realmente o nosso nome até nem é Machado. Nem acho que tenha alguma coisa a ver com a família hebraica. Mas a razão por que nós gostamos de nomes da Bíblia é exatamente porque também amamos o povo judeu. Como cristãos que somos, amamos o povo judeu e amamos muito a Bíblia e os seus heróis da fé. E por isso muitos da nossa família têm esses nomes. Pode falar. Maia, quando você falou com relação ao comparativo dos homens com árvore, e aí você citou os 4 elementos, me fez lembrar do estudo da física, do estudo grego da física e todas as coisas, e é justamente onde os
filósofos pré-socráticos iam buscar nesses 4 elementos a criação do mundo, né? A formação das coisas. E eu achei interessante esse comparativo, porque me fez reportar lá a questão da física. Não sei se tem alguma coisa a ver, se de repente eles foram buscar nesses estudos, no estudo hebraico, alguma coisa nesse sentido, também não posso afirmar nesse sentido. Mas o que fica o registro que fez me lembrar justamente dessa questão da física grega, né? Em relação aos 4 elementos que compõem as árvores e, consequentemente, compõem também o nosso gene. Quem era essa contribuição? Obrigado. Obrigada, Cláudio. Gilson, você quer fazer um comentário? Pode abrir o seu microfone. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta mais de principiante. A minha dúvida seria: em quanto tempo um aluno aplicado tem condições de fazer leitura, escrita e tradução do hebraico? No nosso primeiro curso, Gilson, a gente dá ferramentas básicas de gramática. O curso de hebraico bíblico, ele é bem pesado em gramática, então se você se aplicar bem, você no primeiro módulo do curso, tem várias e várias ferramentas para entender a estrutura das palavras, a estrutura das frases em hebraico. E eu com certeza acho que, obviamente, no primeiro curso não é que você consegue abrir qualquer trecho da Bíblia e ler. Mas se você se aplicar, se você conhecer bem o vocabulário, nosso primeiro curso te dá uma excelente base para desenvolver isso. A leitura, a verdade é que esse é todo o objetivo do curso. Quando você já estiver em estágios mais avançados, que você consiga ler a Bíblia realmente sem tradução. Você viu que, na verdade, depende às vezes também um pouco de que parte da Bíblia a gente está falando também. Tem algumas partes que são um pouco mais complicadas de se ler, tem algumas partes que são um pouco mais fáceis. Quem foi que lembrou isso no começo da aula? Eu não lembro mais. E um dos versículos que eu peguei, e eu falei justamente eu peguei isso para provocar alguém que olhasse na Bíblia e ver que na tradução está um pouco diferente. Esse é um versículo, assim, é só o finalzinho do versículo, mas é um versículo que ele é muito fácil, acho que com certeza assim, as primeiras aulas já tem vocabulário suficiente para conseguir entender esse versículo, e com certeza antes, mais ou menos no meio do curso, já tem ferramentas gramaticais suficientes para entender por que eu traduzi, por que essa é a minha tradução, e até de repente discutir comigo por que eu traduzi assim, ou por que eu traduzi de outra forma, que na verdade eu mesma vou me corrigir aqui para vocês. Aqui deveria ser a árvore do campo, não uma árvore do campo. Mas isso aqui, no meio do primeiro curso, você já teria ferramentas para me dizer por que eu mudei agora aqui de uma árvore que eu tinha escrito antes para a árvore. Mas se você quiser, Gilson, você pode também entrar em contato comigo por e-mail, se tiver mais perguntas, ou mesmo no site que eu mandei para vocês. Eu vou falar para vocês de novo. Me desculpem que eu não consigo ler o chat durante a aula, mas realmente é mais do que eu consigo fazer, assim, muita coisa ao mesmo tempo não dá certo. Mas vocês têm aqui o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. E eu vou dar para vocês a minha surpresa. A minha surpresa eu vou mandar para vocês aqui pelo chat. Eu estou mandando, então, um link de uma
a nossa página em hebraico. E aqui vocês têm um calendário com algumas fotos de Israel que vocês podem baixar e mandar imprimir, enfim. E essa é a surpresa para vocês, espero que vocês gostem. Eu mesma olhei o calendário, ele é bem bonito, tem umas fotos bem bonitas, eu espero que vocês gostem. E é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Agradecer também a participação de vocês. Eu gosto muito das perguntas, quando a gente participa, mesmo quando a gente sai um pouquinho do tema. A ideia é essa mesmo, a gente poder conversar todo mundo, não só eu ficar falando aqui. E é isso, vocês estão convidados a participar da nossa página no Facebook, a entrar em contato com a iTeacher se vocês quiserem saber mais sobre os cursos e com certeza, se vocês tiverem alguma pergunta, a entrar em contato comigo por e-mail. É isso, uma boa noite para vocês, uma boa semana para vocês e espero que vocês continuem participando, se tiverem também críticas, alguma coisa que vocês não gostarem, vocês podem mandar um e-mail para mim reclamando também, sem problema nenhum. E é isso, então, eu vou fechar aqui. Quando eu fecho a minha janela, vai fechar o programa para todo mundo. Então, uma boa noite para vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau.